Saúde, irmão, com a paz do Senhor, amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a cada um de vocês, dê vitória, dê saúde, em nome de Jesus. Hoje vamos entrar aqui na leitura da palavra, em Gênesis, capítulo 21, versículo 14. A despedida que Abraão fez com Agar e Ismael, seu filho. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e tomou um pão e um odre de água, e os deu, e Agar, pondo-o sobre o seu ombro, também lhe deu o menino, e o despediu-se. E ela foi-se, andando errante no deserto de Betseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma árvore, e foi-se, assentou-se em frente, afastando-se distância de um tiro de arco, porque dizia: que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou a sua voz e o chorou. E ouvindo Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus. Agar, desde o céu, disse-lhe que: o que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz deste lugar, o lugar onde está. Ergue e levanta-te o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. Abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água. E foi-se, encheu o odre de água e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço, que cresceu e habitou no deserto, e foi fecheiro, e habitou no deserto de Parã. E sua mãe tomou mulher da terra do Egito. Meus irmãos, essa história de Agar é uma história dolorida. Ela foi oferecida de presente para Sara. Como escrava, como serva, para ajudar Sara. O Senhor, ele tinha feito uma promessa para Sara. O Senhor, ele tinha feito uma promessa para Abraão, que Sara geraria um filho. Só que Sara não soube esperar. Sara, ela andava muito ansiosa, angustiada, porque esse tempo não chegava, esse tempo que foi prometido a Abraão, que Sara ficaria grávida, daria um filho a Abraão. Aquilo ali mexeu muito com o emocional dela. E mais uma vez, ela foi tomar a frente do Senhor. Quantos hoje, meus irmãos, estão passando por luta porque tomam a frente do Senhor? Porque não sabe esperar o tempo da promessa se cumprir. Não sabe, porque muitos hoje, quando Deus fala, acham que é no meu tempo, acham que Deus vai fazer as coisas no nosso tempo. Não é. Porque Deus, ele conhece a gente melhor do que a gente mesmo. Deus não conhece desde o ventre da nossa mãe. Antes mesmo de você nascer, Deus já te conhecia. Então é um momento que a gente, como ser humano, a gente fica ansioso. A gente fica angustiado porque a gente quer ver acontecer, a gente quer ver o milagre na nossa vida, a gente quer ver a bênção na nossa vida, a gente quer ver a bênção na nossa mão, mas não é no nosso tempo. Porque o Senhor, Ele não se agrada do nosso sofrimento, não. Só que
a gente passa por luta para que o nome dele venha a ser glorificado. Porque quando aquela promessa chegar na tua mão, nas tuas mãos, o nome dele vai ser glorificado, que através dessa mensagem, Sara teve mais de 90 anos, gerou Isaac. Até hoje, a palavra, essa mensagem vem edificando a nossa vida. E Deus me mostrando mais uma vez que ele é Deus. Não é a morte, não é a enfermidade, não é a doença. Porque onde Deus coloca a mão, o milagre acontece. Sara engravidou mais de 90 anos. Lázaro estava morto mais de 4 dias. O paralítico do tanque de Betesda estava há 38 anos. Então, nada para Deus é impossível. Tudo ele pode, tudo ele faz, só que é tudo no tempo dele, para que o nome dele venha a ser glorificado. E mais uma vez, o Senhor ele não se agrada das nossas dores, do nosso sofrimento, mas é necessário que a gente passe por situações para que ele venha operar e o nome dele ser glorificado, e principalmente, pessoas vão ser edificadas através do que você está passando. Embora Sara tivesse recebido uma promessa, ainda não havia gerado um filho a Abraão. E com a ansiedade e a angústia que ela trazia, decide entregar a sua serva Agar para se deitar com seu marido, a fim de começar uma descendência de sua família. Abraão não se opõe e aceita a proposta. E Agar engravida. E ensoberbecida pela nova situação dentro da família, a mãe do filho de Abraão, Agar demonstra insubordinação e desprezo por sua senhora, resultando duras reprimidas de Sara e em sua fuga pelo deserto. Porque teve a primeira vez que no Gênesis capítulo 16, de 1 ao 16, fala o momento que Agar, ainda grávida, foge para o deserto. Só que naquele primeira vez que ela vai para o deserto, ela queria fugir de todo mundo, ela não queria ninguém, ela queria estar longe de todo mundo, e ela foge para o deserto. E foi ali no deserto que o anjo do Senhor apareceu a Agar, marcando a sua história. Ao chamá-la pelo nome, ele faz pergunta direta, como quem verdadeiramente a conhece. O anjo ordena que ela honre a sua senhora, e assim ao Senhor, e volte para casa, que Ismael, seu filho, fizesse parte da descendência de Abraão. Não era o plano de Deus, tão pouco frustrou seus planos. Também, além da promessa que já havia sido feita a Sara e a Abraão, o Senhor faz no deserto uma promessa à geração de Agar, transformando a rejeição em a esperança. Porque Agar foi para o deserto a primeira vez, ainda grávida, com o filho de Abraão. O Senhor não se agradou. Entenda uma coisa, muitos querem te julgar, muitos querem apontar você, muitos querem lhe criticar.
Só que as pessoas não entendem que o ser humano ele não é perfeito. Porque perfeito mesmo só é Deus. Todo dia a gente falha, todo dia a gente peca. Se quem disser que não peca, está mentindo, já está pecando porque está mentindo. Mas todo dia a gente peca. Abraão era um homem que Deus falava diretamente com ele. O portão dos céus se abria diretamente para Abraão. Abraão falava diretamente com Deus, que nem eu estou falando aqui, você está ouvindo a minha voz. Abraão ouvia a voz do Senhor, o Senhor falava com ele ali. E mesmo assim, ele permitiu aceitar para poder agradar a sua esposa, para poder agradar Sara. Porque Sara não soube esperar, Sara estava ansiosa, Sara estava angustiada. Ela queria porque queria que ela já com 90 anos, primeiro que ela já não acreditava, porque ela com certa idade, o útero já estava fraco, como é que ela ia gerar? Mas muitas pessoas hoje não entendem. Quem criou o ser humano? Pare para pensar, meu irmão. Minha irmã, quem criou o ser humano? Não foi Deus? Cada parte do osso, cada parte da veia, cada parte do músculo, cada órgão, E da costela do homem, o Senhor fez a mulher, criando tudo, tecido, tudo. E por que você não acredita que Ele vai fazer o mover dele na sua vida? Por que você não crê que Ele vai operar e arrancando essa enfermidade? Por que você não crê que Ele vai mudar toda essa tua história? Deus, Ele opera. Não é porque você é falho que Ele não vai operar. Ele opera sim. Porque o Deus, Ele abençoa os ímpios. Deus, Ele abençoa todos os filhos dele, porque todo mundo é filho do Senhor. É criação dele. Só que ali Ele nos deu os livre-arbítrio para que nós possamos fazer a escolha. Mas Ele abençoa assim. Então creia, como lá no livro de Ezequiel, começa a profetizar. O Senhor fala: Ezequiel, tu crês, Ezequiel, que eu posso reviver? Meus irmãos, ali só tinha, meus irmãos, poeira, pó, osso seco, já se desmanchando. E o Senhor foi revivendo ali, foi colocando parte por parte. Ali simbolizava como se o povo de Israel estava naquele estado ali, de tão pecado. O pecado era tão grande que já estava se desmanchando. O Senhor, Ele pode tudo, o Senhor, Ele faz tudo, só que é no tempo dEle. O Senhor, você está sofrendo hoje, você está passando por essa angústia, essa ansiedade, não te preocupa, meus irmãos, porque o Senhor, Ele não se agrada desse teu sofrimento. Mas é necessário que você passe, que o nome dEle vai ser glorificado. E mais na frente você vai dar mais glória a Deus ainda. Porque naquele momento ali, Sara entendeu o que Deus pode fazer. Uma coisa impossível. Impossível aos olhos dos homens, mas para Deus nada é impossível. E ali ela fugiu.
para o deserto. E o anjo do Senhor manda que ela volte. E o anjo ordena que ela honre a sua senhora, que ela honre Sara, que ela honre Abraão. Porque naquele momento que ela estava ali, ao choro, o Senhor chega. Como diz Salmo 91:11, darei ordem ao meu anjo ao teu respeito. Volta, honra a tua senhora Sara, honre Abraão. E naquele momento ele já faz uma promessa. Naquele deserto. Muitas vezes você vai passar pelo deserto e o Senhor vai fazer uma promessa para você. Naquele momento ela estava fugindo de todos. Mas como eu digo, ninguém foge da presença do Senhor. O Senhor, ele vê tudo. O Senhor, ele enxerga tudo. Mesmo que você tenta fugir da presença do Senhor, mas o Senhor sempre vai estar com você. No seu momento de sofrimento, no seu momento de luta, no seu momento que você escolhe fugir para o deserto, escolhe fugir de todo mundo para se afastar das lutas do dia a dia, para se afastar das contendas, para se afastar das acusações, para lhe afastar das brigas, para lhe afastar das lutas diárias. Aí você quer fugir de tudo, você corre, quer abandonar tudo, largar tudo, mas o Senhor, ele não te abandona, porque lá no deserto ele vai estar com você. Lá no deserto ele vai segurar a tua mão, lá no deserto ele vai te direcionar o que é para você fazer. Porque a primeira vez que ela foge, ela estava grávida, ela estava desesperada, ela queria ficar longe de todo mundo. Mas naquele momento, o Senhor mostrou que o Senhor era na vida dela também. E que ali, ele só não dá uma direção, ele dá uma direção para Agar, como também faz uma promessa. E o tempo passa, meu irmão. E Sara dá à luz a Isaque, filho da promessa. O Senhor mostrou para Sara que ele é Deus. Eu creio que Deus, ele tirou o útero de Sara e colocou um novo. Porque é assim que Deus faz. Ele tira e coloca um novo. Ele tira esse coração machucado e coloca um coração novo. Só que Ismael, ele era uma pessoa implicante, maldosa. Ele caçoava do seu irmão mais novo. Atitude que incita a ira de Sara. Quando ela enxerga uma ameaça real à relação futura dos irmãos e, consequentemente, da família de geração. Assim, mais uma vez, Agar é rejeitada e sem escolha. Se vê obrigada a partir e sair errante pelo deserto. O resultado de uma fuga desesperada associada a um sentimento de rejeição. Foi desastroso, sem força, sem comida, sem bebida suficiente. Agar coloca seu filho Ismael debaixo de um arbusto e se afasta para não ver morrer. Como demonstração de desespero e desesperança. Agar chorou. Por quê? Porque tem pessoas que tomam uma atitude precipitada, não sabe esperar o tempo do Senhor, não sabe esperar o tempo da promessa e quer tomar uma atitude que mais na frente vai passar por uma luta tremenda.
Porque Abraão ele tinha uma intimidade, mas preferiu dar ouvido à sua esposa. Naquele momento, Abraão era para ter falado: olha, eu recebi uma promessa, eu conheço o Deus que eu tenho, eu sei de onde Deus me tirou, eu sei onde Deus me colocou e tudo que Ele colocou na minha vida. Eu não tinha nada, mas hoje eu sou um homem próspero, hoje eu sou um homem rico, hoje eu tenho uma intimidade com Ele. Não era para Abraão ter dado ouvido à sua esposa, porque o inimigo, ele usa também pessoas próximas da gente para tentar nos tirar do foco da presença do Senhor. O Senhor ele não se agradou do que Abraão fez. E aceitou dormir com a sua serva, sendo que a serva era uma mulher egípcia. Ali naquele momento foi tudo lindo, legal, bonito. Mas veio as lutas. A intriga da sua serva com a sua senhora. Porque Agar, ela queria também já tomar o lugar de Sara. Ela queria se sentir, ser vista como a senhora de Abraão também. Ela queria também ser respeitada que nem Sara era respeitada. Porque ela também desprezava Sara, se achando melhor. Porque ela podia dar filho para Abraão e Sara não podia. Então, quando a gente não espera o tempo do Senhor, a gente acaba passando por uma luta mais na frente. Porque aqui, Sara, ela estava ansiosa, ela estava angustiada, só que mais na frente ela ia chorar pela atitude que ela tomou. E ali começou o conflito entre Sara e Agar e Abraão. Abraão não teve outra atitude a não ser mandar Agar e seu próprio filho embora. Por quê? Porque Ismael, ele caçoava, ele era um menino maldoso. Ele sempre estava aprontando com seu irmão Isaac. Por quê? Porque até então, quando era só Ismael, Abraão tinha olho para Ismael. Mas depois que Isaac nasceu, acabou sendo abandonado. Só que Sara já começou a ver. Sara começou a ver Ismael como querendo tomar o lugar do irmão dele mais na frente. Sara não queria que Ismael ficasse no lugar de Abraão. Ela já começou a ver aquilo ali como uma ameaça. Ela já começou a ver o filho de Abraão como uma ameaça. Então, uma atitude que Abraão aceitou, ele começou a passar por uma luta e um choro tremendo. Porque Abraão sofreu, porque era o filho dele, era a esposa dele. E era uma pessoa que também foi usada, Agar. Porque Abraão, naquele momento que ele recebeu aquela promessa, desde quando ele estava morando com seu pai, o Senhor foi prosperando, o Senhor foi dando vitória. O Senhor falava diretamente com ele e ele foi dar ouvido à sua esposa. Se naquele momento ele dissesse, Sara, eu não vou aceitar, ela podia chorar, ela podia ficar triste com ele.
mas logo ia passar. Mas não, ele preferiu tomar uma iniciativa desagradando o coração de Deus, que sabia que Deus não se agradava disso. E foi dormir com a serva. Ali já era o começo de uma luta que ele ia passar. Então, meus irmãos, o que eu quero dizer para você, espere no Senhor, ouve a voz do Senhor, não dê ouvido a pessoas que não têm vida com Deus, não dê ouvido a pessoas que querem te tirar da presença do Senhor, porque Deus ele fez uma promessa, só que o inimigo vai levantar pessoas, não, espera, toma logo atitude, faz isso, não, espere no Senhor, o Senhor não te prometeu, então espere, porque se você for tomar a frente do Senhor, mais na frente você vai passar por luta. E ali, meus irmãos, pela manhã, Abraão levanta, pela manhã, tomou um pão e um odre. Meus irmãos, Abraão, ele mandou Agar e seu próprio filho embora. Essa atitude de Abraão imagina como ficou o coração de Ismael. Imagine como ficou o coração de Agar. Porque até então Agar, ela era uma pessoa que servia, que ela prestava quando ela servia. Quando ela não servia mais, mandaram ela embora, porque vai ter pessoas que vão te rejeitar. Porque enquanto você está ajudando, você está fazendo, você está ali junto, você presta. Mas quando você já não aceita mais certas atitudes das pessoas, aí você é rejeitado, aí querem te largar. Mas aquele processo que Agar ia passar ali mais uma vez, só que agora ela não estava indo por conta própria para o deserto, ela estava sendo mandada para o deserto. E tudo que você faz parece que não valeu de nada. Porque nesse momento, Abraão era para ter pelo menos preparado, ter dado um servo, ter dado mais alimento, ter ajudado, deixado Agar com seu filho em um lugar mais próprio, mais apropriado, mas não, ele mandou Agar com pão e um odre de água. Um odre de água não leva nem 1 litro de água dentro. Isso era uma atitude de Abraão tomar. O que isso nos mostra? Porque Agar, quando ela estava ali servindo, quando ela estava ali obedecendo, quando ela servia para alguma coisa, ela prestava. É certo que ali poderia ter tomado uma atitude, ter conversado, ter colocado Sara junto com Agar e ter conversado. Olha, tu é serva dela, tá? Ele é meu filho, ele vai ter direito aqui também. Eu vou ajudar porque é meu filho. Mas Agar, ela errou muito também. Porque Agar, ela aceitou, mas para depois entregar Ismael a Sara. Só que quando Ismael nasceu, ela não entregou. E depois ela começou a se achar
melhor do que Sara. É porque tem pessoas que se você der a mão, a pessoa quer a outra. Tem pessoas que se você ajuda, elas querem pisar em você. É por isso que tem aquele ditado que Deus ele não deu asa à cobra, porque se Deus desse asa a uma cobra, a cobra ela saía picando todo mundo. No lugar dela, onde ela está, ela já pica muita gente. Imagine se ela pudesse voar. Ela ia sair picando todo mundo. Tem pessoas que você não pode se estender muito, porque senão ela quer se levantar contra você e se achar melhor do que você. Ainda querem lhe humilhar. Agar, foi por isso que na primeira vez o Senhor falou para Agar: volta, honre a tua senhora e honre o teu senhor. Porque do teu filho eu vou dar, vai ser um povo grande, vai ser um povo abençoado, porque ele faz parte da descendência de Abraão. Não era a minha vontade, mas aconteceu. Só que como eu fiz uma promessa para Abraão, eu vou cumprir, porque é toda a promessa, quando o Senhor faz uma promessa, Ele cumpre. Apesar dos nossos erros, apesar das nossas falhas, Ele cumpre. E diante dessa história, envolvendo a desobediência, a rejeição, a misericórdia do Senhor foi grande. O Deus que vê também é o Deus que ouve. O Deus que enxergou a grávida desesperada no deserto, com amor e graça, foi o Deus que ouviu a voz e o clamor do menino quando a morte parecia iminente. E com encorajamento, o anjo do Senhor diz: ponha-se em pé, levanta-te o menino, segure pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Porque naquele momento que ela mandada junto com seu filho com pão e um odre, pelo deserto. Meus irmãos, entendam uma coisa: quando a gente está no deserto, é o lugar onde Deus mais fala com a gente. Quando a gente está no deserto, é o lugar onde a gente mais ouve a voz do Senhor. É onde Deus ele cuida. Que nem o povo de Israel ali, quando saiu do Egito, nem as suas sandálias eram gastas, nem as suas vestes eram rasgadas. Até sombra para se cobrir do sol, para não se queimar, o Senhor mandou. É no deserto que o Senhor ele cuida. Por que no deserto? Porque quando você está no deserto, você é mais sensível. Quando você está no deserto, você abre mais seu coração. Quando você está no deserto, você se ajoelha, você ora, você passa a noite acordado orando. Quando você está no deserto, você sente falta da presença do Senhor. Porque muitos, quando estão bem, esquecem da presença do Senhor. Muitos, quando estão bem, esquecem que Deus existe. Porque é no deserto que o Senhor ele trabalha. O deserto ele é um lugar seco. O deserto é um lugar quente. O deserto é um lugar árduo. O deserto é um lugar onde a gente entra em desespero. Mas é o lugar onde Deus mais trabalha na nossa vida. É o lugar onde Deus mais entra com a mão dele na nossa vida. O deserto é o lugar
aonde o Senhor permite a gente passar para que Ele venha trabalhar na nossa vida, aonde o orgulho cai, aonde a soberba cai. Aonde o eu cai. No deserto é onde Deus nos ensina a ficarmos mais sensíveis à voz dEle, ficarmos mais sensíveis a Ele. Aonde Deus nos ensina que a gente é dependente dEle. Aonde Deus nos ensina que a gente tem que valorizar mais. É onde Deus nos ensina que a obediência gera recompensa. Você já passou? Você já enfrentou situações difíceis por esperar o melhor de uma pessoa? Abraão era um homem bom, um homem rico. Mas na hora da pressão ali de Sara, na hora da pressão daquela situação, Abraão falhou. Mas Deus nunca falha. Agar, Agar estava sem direção. Agar estava ao ponto de viver aprisionada naquele deserto. E tudo que ela tinha, que era seu filho, estava ficando para trás. Porque quando a gente passa pelo deserto, a gente não consegue ver o que Deus está nos mostrando. Quando a gente está na luta, a gente não consegue ver o que está na nossa frente. Quando a gente está no deserto, meus irmãos, o que a gente mais quer quando a gente está no deserto? É água. O que a gente procura mais quando a gente está no deserto? Fica hoje com essa mensagem no seu coração. O que é que você mais quer quando você está no deserto? O que é que você mais sente vontade quando está no deserto? O que você mais sente quando está no deserto é sede. Quando você está no deserto, você sente uma sede. Você anda pelo deserto desesperado buscando água. Só que eu vou dizer para você, quem é a água da vida? João 37. João capítulo 7, versículo 37. Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. João 4,14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água e jorra para a vida eterna. Quem é? Quem é a água que você está procurando? Quem é a água que você está atrás? Quando você tem sede, quando você está passando no deserto, você começa a chorar. Desesperado, você começa a ficar mais sensível. E o Senhor está dizendo para você, minha filha, meu filho, aquele que tem sede, venha a mim e beba, porque eu sou a água. Eu sou a água da vida.
Aquele que beber de mim nunca mais terá mais sede. E é nesse momento que o Senhor trabalha, porque quando a gente está passando pelo deserto, a gente vai ficar mais sensível, buscar a presença dEle, começar a beber da água da fonte. Quem é a água, meu irmão? É Jesus. É Ele o único que vai matar a tua sede. É o único que vai te tirar do deserto. É o único que vai estar com você. João 7,37, Jesus pôs-se de pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, que venha após mim, beba dessa água. Quando você está no deserto, com sede, o que você mais quer é água, é água, é água. Sabe que é momento de desespero, que quando a gente está no deserto, a gente não quer enxergar a voz do Senhor. A gente não quer dar ouvido à voz do Senhor, a gente não ouve, porque a gente está focado no desespero, focando em querer beber água. A água acabou, a gente está fraco, a gente está no deserto. Mas o Senhor está dizendo para mim e para você, João 7,37, eu sou a água. Beba de mim que você nunca mais terá sede. Beba de mim que eu vou te tirar desse deserto. Beba de mim porque eu vou matar a tua sede. E você vai ter força para voltar a fazer a minha obra. Você vai ter força para voltar a pregar minha palavra. Você vai ter força para evangelizar. Você vai ter força para louvar. Beba da minha água. Você está no deserto, não reclame, não murmure. Você está com sede. Você está com desespero, que eu estou com sede, é uma luta grande, não murmure, mas beba da água. Como é que eu posso beber dessa água, irmão? Lendo a palavra, se ajoelhando, orando, dando ouvido à voz do Senhor, jejuando. Porque ela entrou tão no desespero, o pão tinha acabado. E o Senhor diz para mim e para você hoje: meu filho, eu sou a água da vida. Está com sede, você está passando pelo deserto, me busque. Porque eu faço você matar essa sede. Só que não era só a água que tinha acabado. O pão também tinha acabado. Porque quando a gente está no deserto, tudo vai se acabando. Você está com sede, meu filho. Você está com fome. Jesus está dizendo para você hoje, em João 6,51, eu sou o pão da vida que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. O Senhor está dizendo para mim, meu filho, você acabou seu pão, você está com fome, você está no deserto? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou a água da fonte. Beba dessa água que nunca mais você vai ter sede nesse deserto. Jesus, quando ele estava ali naquele madeiro, veio um soldado, João 19:34, veio um soldado e perfurou a costela de Jesus. E ali saiu água da costela de Jesus. Se você quer beber da água, Jesus é a água, Jesus é a solução para a sua vida. Porque é no deserto que você vai ficar mais sensível, é no deserto que você vai clamar o nome dele, é no deserto que você vai abrir seu coração, é no deserto que você vai chorar, é no deserto que você vai permitir que o Senhor entre, porque Jesus, ele é educado, para que ele venha te dar água, para que ele venha te dar esse pão, você precisa abrir seu coração.
E é nesse momento no deserto que você vai se aquebrantar, você vai chorar. Agar se aquebrantou, Agar chorou ali. Era uma mulher egípcia, mas começou a conhecer esse Deus maravilhoso. Só que a gente não pode julgar Deus pelas atitudes de algumas pessoas. Ela não podia julgar Deus pela atitude de Abraão. Porque Abraão, no mínimo que era para ele ter feito, era para ele ter dado ali para Agar, para que ela vinha chegar e montar uma nova vida, dar mais uma estrutura financeira para ela, ter dado alguns animais, alimentos, serva para estar com ela ali, para poder... Era o mínimo que ele poderia ter feito, mas não, ele só deu um pão e um odre de água. Só que naquele momento, meus irmãos, o menino já está desmaiando. A água acabou. E ela coloca Ismael debaixo de um arbusto, num pouco de sombra, porque ela já estava fraca. Ela não conseguia mais carregar Ismael. Ela não conseguia mais carregar seu próprio filho. E ela sabia que logo depois ela também ia perecer, porque era o deserto. E naquele momento que ela coloca ele ali debaixo do arbusto, para que ela não veja ele morrer, mas ele, como diz lá no livro de Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei. Naquele momento ele ora e clama por Deus. Olha, Deus ele se agrada tanto de um coração aquebrantado. E Deus abre os olhos de Agar e coloca uma fonte de água bem ali. Alguns estudiosos vão dizer que ali era uma fonte de água que era a passagem de alguns estrangeiro, e aquela fonte foi criada ali, mas aquela fonte não estava ali. Aquela fonte quem colocou foi Deus. Quando Deus fala para Moisés, toca na pedra, toca na rocha, que ele vai fazer jorrar água. O Senhor fez jorrar a água da rocha, só que Moisés bateu, mas ali não tinha fonte. Quem colocou aquela fonte e abriu os olhos de Agar para que ela veja foi Deus. Porque é o momento, meus irmãos, que a gente está tão no desespero que a gente não consegue enxergar a bênção mais na frente. Mesmo o Senhor ter colocado aquela fonte ali para ela não conseguia enxergar. Porque as lutas do dia a dia vai tirando a nossa visão espiritual. As lutas do dia a dia vai querendo nos afastar da presença do Senhor, mas é nesse momento que a gente tem que se voltar mais para Deus. Só que o Senhor fala para Agar: que tens, Agar? Não tema, porque Deus ouviu a voz do rapaz neste lugar onde estás. Ergue-te, levanta o moço, pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu Deus os olhos e viu um poço de água. E foi-se e encheu o odre de água e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço, que cresceu e habitou no deserto, e foi flecheiro e habitou no deserto de Parã. E sua mãe tornou mulher da terra do Egito. Então é assim que Deus ele faz. Você está no deserto, muitos vão te abandonar. Muitos vão te deixar para você morrer no deserto. Porque muitos só vão querer você quando você serve. Quando você faz 100%, mas no dia que você faz 99%, você já não presta. E isso eu estou dizendo que é em várias ocasiões.
É na igreja, é família, é amigo, é parentela. Porque o ser humano é assim. O ser humano é egoísta, o ser humano é ambicioso. O ser humano é traiçoeiro. O ser humano é manipulador. Porque quando você está ali, H, quando ela estava ali servindo, a sua senhora estava bem. Quando foi para se deitar com Abraão, estava bem, ela servia. A Sara também foi ambiciosa. Porque Sara começou a olhar Ismael de uma forma diferente. Falando, eu não vou permitir que esse menino, filho de uma serva, divida os bens que o meu esposo, que a gente vai deixar para Isaac. Ela não queria também dividir os bens quando Abraão falecesse, quando ela falecesse. Ela não queria deixar, ela queria deixar tudo só para Isaac. Porque tem pessoas que o Senhor abençoa, mas não quer abençoar ninguém. Tem pessoas que é egoísta. Porque Abraão, ele era um homem rico, um homem próspero. Mesmo que fosse dividido com Ismael, continuaria os dois ricos. Porque Abraão era um homem rico, um homem próspero. Porque o Senhor abençoou Abraão de uma forma tremenda, tão grande. Mas ela não queria. Ela falou, não, esse daí vai se achar como primogênito, vai querer tomar o lugar do meu filho por direito, porque ele é filho de Abraão. Quantos hoje, meus irmãos, estão perdendo a bênção do Senhor por ser egoísta? Quantos hoje só querem usar o irmão? Quantos hoje, quando o irmão está ali, aí presta. Quando o irmão não dá ou diz não, hoje não dá, já não serve, já não presta, já está com pedra. Essas pessoas que são assim, tudo vão prestar conta. Tudo vão prestar conta. Porque Abraão, quando ele precisou de Agar, quando Agar servia, era bom. Mas no mínimo que Abraão poderia ter feito era ter dado um padrão de vida para Agar e seu filho, porque queira ou não queira, Ismael era seu filho, Ismael era sangue do seu sangue. É por isso que eu sempre estou falando, não dê ouvido a pessoas que não têm vida com Deus, porque Sara não tinha vida com Deus. Abraão tinha vida com Deus e se deixou se desviar nesse momento porque deu ouvido à sua esposa, mas não deu ouvido à voz do Senhor. Porque o Senhor já tinha feito uma promessa para ele. O Senhor já tinha feito uma promessa. Falou, Abraão, Sara vai ter filho, Abraão. Abraão, tu acha, Abraão, que eu não posso dar um útero novo? Tu acha que eu não posso, Abraão, colocar um corpo novo na tua esposa, Abraão? Tu acha que eu não posso, Abraão? Prepara, Abraão, porque eu vou te dar um herdeiro. Meus irmãos, Abraão falava diretamente com o papai. E mesmo assim, ele preferiu dar ouvido à sua esposa. Então tem momento que não é porque é da sua família, é da sua igreja, mas primeiro dê ouvido a Deus. Se alguém falar alguma coisa, coloca
nas mãos do Senhor. O Senhor é para me fazer? Confirma, Senhor. Se não for, eu não vou fazer. Porque às vezes você quer fazer uma coisa para agradar uma pessoa e você vai passar por uma luta tremenda. H, naquele momento, ela estava ali. Ela queria deixar seu filho ali para morrer. Ela queria andar mais um pouco para morrer mais na frente, mas ela não queria mais sofrer ainda vendo seu filho morrer. Então ela só estava andando mais um pouco para morrer. Mas é assim que o Senhor faz. Quando a gente já não vê mais esperança, é aí que Ele entra. E que hoje você fique com essa mensagem. No livro de João. Você está com sede? Jesus é a água. Você está com fome? Jesus é o pão. Jesus fez uma promessa para você? Aguarde. Porque Ele cumpre. Mesmo que aos seus olhos seja impossível, mas para Deus nada é impossível. Que Deus abençoe a cada um de vocês.